Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Meus queridos, sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos que Cristo falou que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. São poucos trabalhadores na vinha do Senhor. São poucas as pessoas que querem estar trabalhando para Deus. As pessoas, elas querem, a maioria esmagadora, elas querem bênçãos. Vão para a igreja em busca de bênçãos. Querem prosperidade, querem isso, querem aquilo. Mas ninguém quer trabalhar na obra de Deus. Ninguém quer trabalhar no reino de Deus. E aí fica nesse lenga-lenga. E é necessário, amados irmãos, trabalhar para o Senhor. Trabalhar, como diz o hino, trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor, né? É necessário, meus irmãos, trabalhar no reino de Deus, trabalhar para o Senhor, ser um representante de Jesus Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Né? Como disse o apóstolo Paulo, nós somos embaixadores de Cristo aqui, então nós temos que trabalhar, desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, colocar, aleluia, para o reino de Deus, em benefício ao reino de Deus, trabalhar para o povo de Deus. É necessário, amados irmãos, por quê? Vou ler aqui uma notícia aqui para os irmãos que em cada 11 pessoas cometem suicídio todos os dias na Espanha. Aqui, meus irmãos, 11 pessoas cometem suicídio todos os dias. Aqui, agora eu vou ler aqui uma passagem aqui para os irmãos. Quando levaram o espírito, viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Jesus respondeu, ele fez uma pergunta: se eu posso? E ele afirma: tudo é possível ao que crê. Ele afirmando, né? Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé, né? Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar em pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que foi que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Então, Jesus expulsou aquele espírito mau que todo o tempo, né, como relatou o pai daquele menino, todo o tempo tentava matar, porque esse é o objetivo de Satanás, esse é o objetivo dos espíritos malignos que entram nas pessoas, né? Entram nas pessoas para destruir as pessoas. O diabo, ele veio para destruir, ele veio para matar, ele veio para trazer sofrimento, porque os espíritos das trevas, eles se alimentam
de tristeza. Eles se alimentam de negatividade. Eles se alimentam com a dor. Certo? Aqui em Espanha, 11 pessoas tiram a sua própria vida todos os dias. E isso são pessoas mais velhas, jovens, crianças. No Brasil também acontece. No Brasil, eu não sei qual é a estatística. Você pode buscar aí no Google. Google hoje em dia tem tudo, né? A informação está muito rápida hoje em dia, né? Você digita aí no Google e você vai ver a realidade desse planeta. As pessoas tirando a vida. E quem é que tira a vida? Por que quer tirar a vida? Vocês vejam aqui, amados, que o menino já sofria com aquilo há muito tempo. E Jesus faz uma pergunta. E o pai do menino, né? O Senhor pode curar? Né? Tá aqui no versículo 23. Jesus diz: se eu posso curar, se eu posso curar, Jesus está automaticamente dando liberdade para aquela pessoa usar a fé em relação ao seu filho. Jesus, claro que ele pode, né? Mas ele pergunta: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para quem tem fé. Ora, se eu posso, tudo é possível ao que tem fé. Então, se eu posso, você também pode. Se você tem fé. Eu acredito que Jesus teve mais uma conversa mais longa com esse pai, né? E aqui está reduzido aqui. Claro que os discípulos, quem escreveu aqui, o apóstolo Marcos, ele não ia escrever, né, gente? A Bíblia não ia ser muita coisa. Então, ali é mais resumido. A Bíblia é mais resumida, né? Os discípulos não iam escrever tudo que Jesus falava, né? Nem tudo que Jesus fez foi escrito, né? Então Jesus está passando a fé para o pai do menino, para que ele exerça aquela fé. Ele disse: eu tenho fé, então aumenta mais a minha fé, né? E nós vemos, amados irmãos, que no mundo Jesus nos chamou para trabalhar, para ser trabalhadores do Evangelho, para sermos guerreiros, para usar a fé, para exercer a fé. Que os discípulos aqui oraram e não foi capaz de expulsar o demônio do menino, porque Jesus diz: olha, precisa de orar, precisa de entrar no reino, precisa de buscar mais fé, precisa de aumentar a sua fé. Quando Jesus fala: ó, é preciso orar, mais oração. Quanto mais orar quanto mais eu oro, quanto mais comunhão que eu tenho com Deus, quanto mais crédito eu tenho com Deus, que é necessário também que ter crédito. É necessário você ter crédito com Deus, não dívida com Deus, né? Quanto mais eu oro, mais comunhão eu tenho com os céus, mais eu estou no Espírito. Então aí é que está o poder. Aí que está a luz. Quanto mais você sai da carne, mais poder você tem. Não é na carnalidade. Não é só gritar em nome de Jesus que o Espírito vai sair. Me lembro uma vez que fui eu e meu pai e mais 2 irmãos, fomos expulsar um demônio de uma pessoa que vivia perto da minha casa. Toda vez que esse homem tomava as cachaças dele, o demônio possuía ele e ele queria matar a mulher, queria se matar, e o diabo fazia tudo na vida desse homem, toda vez que bebia,
Toda vez que ele ingeria bebida alcoólica, ele ficava fazendo esse tipo de coisa. E o homem, o Satanás tem uma força que, misericórdia, meus irmãos. Quando ele entra dentro da pessoa, tem uma força, a pessoa tem uma força que é inacreditável. E esse homem, ele bebeu esse dia, e esses irmãos estavam lá em casa, estavam 2 jovens lá em casa, e aí a mulher dele, quando ele bebe, começa a querer bater na mulher, fazer todas aquelas coisas, e ela foi lá em casa, sabia que nós éramos cristãos, e foi lá em casa correndo e falar para orar, para orar pelo marido dela, que o marido dela estava quebrando tudo lá, estava querendo bater nela e tudo mais. E nós fomos lá, e quando nós chegamos lá, ele estava lá com aquela cara de demoniado lá, esturrando assim. E de repente ele saiu correndo, nós estava lá conversando com ele, tentando, acalmar ele lá, orando e tal. De repente o homem saiu correndo e o diabo também queria tirar a própria vida dele. Ele foi como um touro, assim, com a cabeça na grade, assim, saiu correndo de dentro de casa e foi na grade. Tava fechado o portão e foi na grade. Não sei como ele não estourou a cabeça dele. Ele foi correndo de frente ao portão, meteu a cabeça no portão. E aí nós seguramos ele. Tava eu, meu pai e mais 2 irmãos, e custamos, um segurou na perna, outro segurou no braço, e custamos segurar esse homem, orando. E passamos aí, meus irmãos, quase 2 horas aí orando para expulsar o demônio desse homem. 2 horas, meus irmãos, 2 horas. E aí cantamos uns hinos lá e o demônio saiu desse homem. Então é necessário ter muita, mas muita fé, estar, meus irmãos, em comunhão com os céus, estar no Espírito, mais no Espírito, para expulsar os demônios. E Deus nos chama para Deus nos tem esse chamado para abençoar as vidas. Agora vocês vejam quantas pessoas estão morrendo todos os dias e o que nós estamos fazendo. Olha só, durante... Peraí, meus irmãos, vou ler a matéria aqui. Durante o ano de 2020, tudo que fomos 2021, convivemos com 2 pandemias. Por um lado, enfrentamos um efeito visível e mundial causado pelo coronavírus. Além disso, sofremos um suicídio silencioso, ameaçador e globalizado, que há anos se instalou em nossa sociedade. O suicídio é o que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, 1 em cada 100 mortes no mundo é suicídio, sendo uma das principais causas de mortes em todo o planeta. Ou seja, Satanás, ele está trabalhando, está ceifando as vidas. Aqui, nesse caso aqui, Deus teve misericórdia desse pai que tinha fé. O pior, meus irmãos, é uma sociedade que é ateia, que não acredita em nada, não acredita. Aqui no país da Espanha existem muitos crentes que vêm de lá para cá. Existe também os crentes espanhóis, né? Existe também os missionários que vêm da América Latina, vêm também de outros países, mas principalmente da América Latina. Muitas pessoas vêm para cá, abrem igrejas, né? Mas eu vejo, meus irmãos, que falta sabedoria para trabalhar com as pessoas aqui. Porque os latinos-americanos, brasileiros e outros da América Latina vêm, meus irmãos, para cá trabalhar, e eles vêm com as suas formas de América Latina, né? Eles abrem as igrejas e fazem os cultos da mesma forma que fazem lá. E aqui os espanhóis não se adaptam a isso, né? Eles olham assim e acham um pouco estranho, por exemplo, quando
Os irmãos entram no reteté, são pentecostais, os espanhóis olham assim e acham muito esquisito. O apóstolo Paulo diz que se fez de tal coisa para ganhar os tais, né? Então nós temos que usar a sabedoria de Deus, né? Para pregar, para falar para essas pessoas que Jesus salva. Muitas pessoas aqui se suicidando, jovens, crianças, pessoas maiores, pessoas de idade, 60, 70 anos, tirando a própria vida. Isso é o Satanás, isso é o diabo que vem tirar a vida dessas pessoas, levando muitas pessoas para o inferno. E nós, o que nós estamos fazendo? Luz do mundo, sal da terra. Nós temos, meus irmãos, que levantar-nos com fé, com amor, né? Com oração, orar pelo país, orar pelas pessoas, né? E pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, porque Jesus aqui, Jesus expulsou, né, o espírito maligno que estava nesse rapaz que tentava matar. Quantas pessoas não estão ouvindo zumbido, ouvindo vozes para fazer coisas, né? Quantas pessoas não estão assim? E é necessário pregar com amor, com carinho, com compreensão, não sendo com religiosidade, não julgando os demais. Tem pessoas, meus irmãos, que tiram a própria vida porque tem na cabeça essas coisas aí do homossexualismo. Quantos já não tiraram a vida porque tem essas coisas na vida e ficam com medo e tiram a sua própria vida. E tem muitos religiosos aí que julgam essas pessoas, que dizem: você vai para o inferno, que você ficar assim, você vai para o inferno. Não prega um evangelho de amor. É claro que todas as atitudes das pessoas que estão aí em devassidão, se continuam assim, claro que vão para um lugar que é aquilo que é a energia deles, né? Que é a atração daquela energia ruim, do negativo. Mas nós, meus irmãos, devemos ir e pregar o evangelho, aleluia, o evangelho de Jesus para essas pessoas. Amém? E exercer a nossa fé. Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, aquela casta de demônio que estava sobre aquele rapaz. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou o espírito mau: espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre. Só falou isso. Espírito surdo e mudo, espírito que está molestando essa vida, saia e não volte nunca mais, né? Jesus só falou isso e o espírito saiu retirado, né? Então é necessário nós pregarmos o evangelho e dizer para as pessoas que existe uma solução para o seu problema, para as suas causas, para a sua tristeza. Muitas pessoas em depressão, muitas pessoas necessitando uma visita no hospital, muitas pessoas necessitando da nossa ajuda. E nós devemos ajudar com os nossos dons, com os nossos talentos. Deus te entregou um dom, meu irmão, minha irmã. Deus te entregou um talento. É necessário você usá-lo para o reino de Deus. Não adianta dizer: não, eu não tenho talento, eu não sei falar, não adianta você falar isso. Se você falar isso, você está escondendo como o servo inútil, aquele que Jesus entregou, né, os talentos, e ele preferiu esconder debaixo da terra. Ele preferiu esconder do que trabalhar com aqueles dons. Então é necessário trabalhar com os dons, é necessário trabalhar com a fé, né? É necessário trabalhar,
porque para isso Jesus te trouxe aqui nessa terra, para uma missão, trabalhar com os dons, trabalhar com os talentos que Deus te entregou. Aí você fica numa igreja, estou aprendendo, até quando você vai aprender? Até quando, né? Então a hora é essa, amém? De estar trabalhando para o reino de Deus e libertando as almas, libertando as pessoas das garras de Satanás, porque Satanás, ele todos os dias está trabalhando e ceifando as vidas, matando vida, e você está aí parado no seu conforto, né? No seu conforto, na sua zoninha de conforto, porque estar numa zona de conforto é muito bom. Está aí confortável, tal, né? Então é isso aí, meus queridos irmãos. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar. A seara é grande, irmãos. Vamos trabalhar. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.